Então, foram 3 aulas de planejamento de movimentos que eu coloquei. Sobre planejamento de movimentos vai ser isso, né? Métodos, eu comecei com o método de busca de menor caminho em grids, então aqui eu falo do Dijkstra e tal, falo do A estrela, que é um dos mais importantes algoritmos desse tipo. E aí depois uma aula de planejamento baseada em amostragem, e essa última que eu coloquei foi de campos potenciais. Tá? Então são três formas de abordar planejamento de caminhos. Não são as únicas, mas o próximo trabalho prático vai envolver algumas, sei lá, uma ou duas dessas formas. Tá? Ainda falta eu decidir o que vai ser. Eu vou comentar rápido sobre elas e aí falar sobre outras coisas que eu queria comentar. Deixa eu botar aqui. Então, a primeira aula eu apresentei, né, planejamento de movimentos e tal. Eu vi que alguns já viram. Uma das coisas que é importante, eu falo no início da aula lá, e aí eu vou repetir aqui, né, que eu coloco planejamento de movimentos, mas na verdade o que a gente está fazendo mesmo é planejamento de caminhos só, né? A gente só está decidindo um caminho que o robô vai fazer. Planejamento de movimento pode ser, né, para muitas outras coisas. Por exemplo, para planejar o movimento de um braço robótico e tal. E é possível aplicar esses métodos, por exemplo, métodos de planejamento baseado em amostragem, é possível aplicar tranquilamente para outros tipos de coisa, né? Por exemplo, para isso, para planejar a movimentação de um braço, a movimentação de algum atuador. Né? Então, algumas dessas técnicas são aplicáveis para isso. E aí, né, vai se usar o conceito lá de espaço de configuração. Então, tu transforma o teu ambiente no espaço de configuração do robô. E aí faz o planejamento dentro desse espaço. Tá? Mas, para a gente, quando eu estiver falando de planejamento, o foco vai ser o path planning. Tá? Planejamento de caminhos. E aí outra coisa importante é que aqui a gente não considera questões dinâmicas do tipo, como é que vai ser o perfil da velocidade do robô. Tá? Por exemplo, qual a velocidade que ele tem que ir, sei lá, na curva ele tem que ir mais devagar, coisas assim. Isso a gente não entra nesse nível de detalhe. A gente simplesmente dá um caminho que ele vai, ok, agora eu tenho o caminho, o robô segue de alguma forma. Tá? E aí, como vai se usar a técnica de controle, alguma coisa assim, um PID em cima disso. Tá? Mas existe também, fora do Path Planning, tem seria o Trajectory Planning, né, que é planejar trajetórias mesmo. Né? Planejar qual velocidade tem que ser sei lá, do instante inicial até o instante T, coisas assim. Tá? Mas a gente não vai entrar eu não entro nesse tipo de detalhe. É só planejamento de caminhos mesmo. E aí, deixa eu ver o que mais tem de importante. Essa primeira aula era planejamento sobre grades, né, grades de ocupação, sobre o mapa. É um mapa de grades que, por acaso, é o mapa que a gente trabalha. Aqui eu falo um monte dos exemplos. Foco, né? O que se usa? Bom, tu tem um mapa, esse mapa é possível transformar Deixa eu passar tudo isso aqui. É possível transformar num grafo, ou seja, tu extrai um grafo do teu mapa, então usa um método de busca em grafos. Então tem toda uma parte lá da aula que eu comento, explico o Dijkstra e tal. Porque o Dijkstra é a base o algoritmo de Dijkstra é a base. Mas tem algumas vantagens que a gente, né, se for trabalhar aqui num mapa 2D, ou 3D que seja, né, o grafo tem algumas restrições. Né? Por exemplo,
custos para se mover de uma célula para outra, né? Ele é sempre constante, ele é dado em função da distância, já um grafo comum lá do problema de Dijkstra é um grafo genérico, né? Cada aresta pode ter um custo diferente. Então dá para fazer algo mais simples, né, que o Dijkstra. E aí é isso que eu mostro. Foco no A estrela. A estrela, deixa eu passar para a estrela. Aí, bom, isso aqui tem toda uma aula disso, né? Não vou entrar. O A estrela, por que é importante? Primeiro, ele veio é um método que surgiu na robótica, surgiu lá no primeiro robô, digamos, inteligente, que era o Shake, né? Que era um robô que tinha que decidir o que fazer e tal. E foi lá que os caras propuseram esse método, que é uma extensão do Dijkstra, para tentar deixar o método do Dijkstra mais eficiente. Uma das coisas que o Dijkstra faz, né, uma das formas que a gente pode ver o algoritmo de Dijkstra comum, é que ele faz uma expansão que cresce para todos os lados. Né? O algoritmo de Dijkstra, o que era? Partia de de um nó do gráfico e calculava o menor caminho para os vizinhos e ele vai crescendo, né, um algoritmo guloso. Tu começa perto desse nó, né, o nó de origem, vai expandindo, até que tu chega no nó de destino que tu quer calcular e aí tu tem o menor caminho, né, acha o menor caminho ali e tal. No momento que a tua busca chegou no objetivo, é só, né, voltar para achar o caminho. Esse tipo de estratégia é isso aqui, estratégia de, né, wavefront, ou frente de onda, como se fosse uma onda que vai crescendo para todos os lados. O A estrela o algoritmo vai ser muito parecido com o do Dijkstra, mas ele em vez de ser uma busca não informada, é uma busca informada. Né? Então ele cresce na direção do teu objetivo. Não é garantido que a estrela vai ser mais rápida, porque dependendo do que eu tiver no ambiente, vamos supor que eu tenha aqui um obstáculo que fecha, sei lá, vamos supor que o robô está cercado por um obstáculo aqui onde eu estou passando o mouse, e para ele chegar no X ele tem que ir para o outro lado e fazer a volta. Então, ir na direção do objetivo nem sempre vai ser a melhor coisa. Mas na maioria das vezes é melhor fazer isso do que ir para qualquer lado. Né? E é basicamente isso que a estrela faz. E aí por isso que é um método, digamos, revolucionário. E aí surgiu lá na robótica, os caras implementaram, viram que na prática geralmente dava resultados muito mais rápidos, né, do que o Dijkstra. E aí hoje em dia tem um monte de métodos que são variações do A estrela. No final dessa aula eu mostro, né, um método ali para ambientes dinâmicos, que é o D estrela. Então, deixa eu só vir no algoritmo. O algoritmo aqui é praticamente a mesma coisa que o do Dijkstra. Tu coloca um nó na fila, numa fila de prioridades, e vai extraindo, e analisando os vizinhos. Então, tu vai expandindo a tua busca até chegar no objetivo. A única diferença disso para o Dijkstra é que tu adiciona uma heurística, que é um chute de qual tu acha que é o melhor nó, baseado na distância que teria para o objetivo. E aí, se a tua escolha for boa, tu visita menos nós. Né? Então, é essa a ideia. E, bom, até isso aí é lá dos anos, né? Quando é isso aqui? 68. Então, em 68 surgiu esse método. Tu vê, é para o primeiro robô lá, né? Robô inteligente, digamos assim. E até hoje né, a gente pode dizer que isso aí é o estado da arte para a busca de menor caminho num grid. Né? Aí tem um monte de variações, porque tu pode fazer o caminho não passar tão perto de obstáculos, que é um dos defeitos, né, do A estrela. Mas na verdade não é um defeito do A estrela, né, é um defeito da configuração do ambiente. Né? Sempre o menor caminho
Vamos supor, deixa eu voltar aqui, o menor caminho para sair do robô e ir até X é o caminho que vai tangenciar esse obstáculo. E é isso que ele vai achar. E aí, bom, para a robótica isso não é tão interessante, aí tem variações e tal. Ok. Mas, desde aquela época até hoje é utilizado por muita gente. Na dúvida, eu preciso fazer o robô andar no ambiente, eu conheço o ambiente, faz uma estrela e funciona. Tá? Então, por isso essa aula é bastante importante. Não sei se vai ser a estrela que eu vou botar para implementarem. Tá? Mas é importante, né, falar dele, porque é talvez o principal algoritmo de planejamento de caminhos. Deixa eu ver aqui. A segunda, né? Não, esse aqui eu abri o mesmo. A segunda forma, e eu estou pensando em colocar esse para vocês implementarem, é planejamento baseado em amostragem. Tá? E aí tem tem duas grandes, né, duas formas populares, que são os probabilistic roadmaps e as árvores, né, de exploração rápida, árvore aleatória de exploração rápida, que seriam as RRTs. Né? E qual é a ideia? Né? Em vez de fazer uma busca, por exemplo, um gridzão que tem um monte de células, e aí tu vai expandindo célula a célula, construir, deixa eu ver se tem um exemplo, construir um grafo de alguma forma, um grafo gerado aleatoriamente, né, com uma certa probabilidade, durante a navegação do robô. Esse grafo idealmente vai ter muito menos né, muito menos dados, né? Tu pode ter poucos nós. Se tu construir um grafo, né, que seja muito bom, por exemplo, segmentando o teu ambiente, nesse canto aqui eu vou botar um nó só, aqui eu boto um nó no meio, algo assim. Aí tu pode fazer uma busca, né, um planejamento de caminhos que é muito mais rápido do que tu ter que fazer um planejamento que passa por uma grade com células de 10 por 10 centímetros, desnecessariamente. Tá? Qual né, o problema desse tipo de abordagem é construir o grafo. Né? E aí eu mostro nessa aula algumas formas de construção. Aqui é um algoritmo para construção, então eu dou um exemplo. Eu tenho, né, um ambiente, gero pontos. Aqui eu gerei 350 pontos no espaço livre. Tu pode botar restrições, assim, o ponto está muito próximo de obstáculo, não gera. Né? E aí é preciso construir um grafo em cima disso. Aí agora vem o problema, tu precisa achar para cada ponto o vizinho mais próximo, coisas assim. Então, a construção pode ser lenta, tá? Mas se a gente está considerando aqui que é planejamento de caminhos e um mapa que a gente já conhece, né? O mapa já é conhecido, é possível criar esse grafo, né, de antemão. Então, não interessa que demore, né? Interessa que tu tenha uma representação que é mais eficiente do que usar um gridzão. Tá? Então, aqui eu mostro exemplos, vai conectando no vizinho mais próximo, né? Tu tem as componentes conexas do grafo, vai conectando até que o grafo esteja totalmente conexo. Aí aqui no final está totalmente conexo, então aí tu acha um caminho, faz uma busca no grafo e tal. Claro que se tu usar muitos pontos, talvez não valha a pena, talvez o grid seja mais eficiente. Né? Se tu tiver que usar tantos pontos que tu vai fazer uma busca num grafo gigantesco, talvez não valha. Mas às vezes vale sim. E aí aqui eu mostro, por exemplo, o caminho. Aí tem diferentes
diferentes condições. Por exemplo, aqui eu construí um grafo que não tem ciclos, então é uma árvore. E bom, se tu tem uma árvore, não quer dizer que o melhor caminho, aliás, só tem um caminho nessa árvore para sair do teu ponto inicial até o destino. Então, como a construção da árvore é aleatória, pode ser que teu caminho seja ruim, tá? Mas existe o caminho. Aí, agora, se em vez de tu simplesmente construir, né, conectar sempre no vizinho mais próximo, conectar alguns vizinhos próximos, aí em vez de tu ter uma árvore, tu vai ter um grafo, por exemplo, aqui, né, isso aqui, ou seja, tu tem várias conexões, aí os caminhos já ficam melhores, né? Então esse caminho aqui já está mais próximo do caminho ótimo, tá? Então esse tipo de método é muito utilizado, né, de construção de grafos e aí planejamento em cima deles. E aí outro que é muito utilizado, tem problemas, por exemplo, se o teu ambiente tem passagem estreita e aí tu está gerando pontos aleatoriamente, tu pode nunca gerar pontos nessa passagem, então talvez tu não consiga conectar uma componente do grafo na outra. Tem problemas na construção do grafo, tá? Mas é uma técnica interessante. E a outra técnica que é interessante é essa de RRTs, né, que são as árvores. E ela tem deixa eu mostrar direto o exemplo. Essa aqui enquanto lá tu gerava um monte de pontos no ambiente e conecta eles, aqui tu sai de um ponto e vai crescendo a partir desse ponto. É uma árvore, que a raiz é onde o robô está, e vai crescendo. Então, quanto mais longe, mais tu vai espalhando os ramos da árvore. Então, quanto mais longe ele vai se espalhando, até que tu cubra o espaço e chegue no objetivo, né? Isso é interessante porque tu pode colocar restrições de movimento do robô. Então, se o meu robô é um carro e o carro só consegue, sei lá, num espaço de 1 metro, ele consegue virar alguns graus para a esquerda ou direita, tem uma limitação, né, de ângulo e tal. Tu pode adicionar isso aqui. Aí a tua árvore vai ser mais restrita para ser construída, mas representa as restrições do teu robô, né? E nenhum dos outros métodos tem isso, né? Então esse tem. Esse é, por exemplo, muito utilizado para carros autônomos e tal. Então é um dos métodos, né, também um dos mais importantes também. Ok. O problema disso aqui ele funciona se o teu objetivo não está tão longe da posição do robô. Se está longe, às vezes tu fica gerando uma árvore que cresce, cresce, cresce e nunca chega lá. Então ele tem um certo, né, um problema que ele às vezes se espalha muito para chegar no objetivo. E aí, aí no final tu tem uma árvore com, sei lá, 10 mil nodos, aí era mais fácil tu usar uma estrela, né, ou algo assim. Mas fora isso é bem interessante. E a última classe de métodos que eu comento para planejamento é com campos potenciais, que é o que a gente mais trabalha no grupo de robótica aqui da URGS. Tá? Isso vem lá desde do doutorado do Edson. E aí, geralmente, a gente pode usar campos potenciais para planejar caminho mesmo, de sair de um local e ir até outro que está bem distante. Mas vai funcionar. Ele tem problemas de eficiência, ele não é um método rápido, né, diferente dos outros campos potenciais, é um método mais lento, ele envolve solução de equação diferencial, então tu tem um problema de valor de contorno, né, a forma que a gente usa. Mas ele te dá soluções que são muito boas. Mas, além do uso de campos potenciais para planejamento, né, para achar um caminho, ele pode ser usado tranquilamente para
desvio de obstáculos, né, para evitar colisão. Então, geralmente, eu já pedi, né, em trabalhos passados, mesmo que não usasse campos potenciais como a técnica afim do trabalho, né, a técnica principal, que vai te planejar o caminho, ele é usado localmente para evitar que o robô bata nas paredes e tal. Então, mesmo que eu peça outro método, eu já pedi, a estrela no passado, usar um campo potencial local, numa janelinha na volta do robô, funciona muito bem. E aí, essa aula, né, essa aula sobre campos potenciais é a primeira, depois vão ter outras, na parte de exploração. Ele mostra exemplos, né, de essas técnicas aqui, VFF, VFH e a própria técnica que eu mostro. São métodos que é mais para um desvio de obstáculos do que planejar o caminho em si, né? O que o robô faz é vai indo na direção do objetivo e desviando se tem obstáculos. E aí o desvio é com campos potenciais. É basicamente isso. Isso aqui representa tudo. Tu tem uma posição inicial, posição final que tu quer ir. Tu cria um campo potencial, que é como se fosse, né, tem uma curva que está te empurrando para baixo, né? E é como se eu fosse largar o robô nessa superfície e ele vai cair, né? A gravidade empurra ele para baixo. E lá embaixo é o objetivo. Se eu não tenho obstáculos, ele cai pelo menor caminho possível até o objetivo. Se eu tenho obstáculos, que são esses aqui, aí é como se tu tivesse montanhas que o robô não vai subir a montanha, né? Ele vai acabar se desviando. Então tu tem esses potenciais atratores, potencial repulsivo. O final é uma composição dos dois tipos de potencial e leva o robô até o objetivo. Aqui seriam, né, as curvas de nível dessa superfície mostram mais ou menos, ó, aqui a parte mais baixa, obstáculos são as mais altas e longe do objetivo são lugares de alto potencial. Potencial seria essa altura aqui, né? A altura de cada célula. O problema de abordagem desse tipo o cálculo é sobre um mapa, né? Um mapa de grid que nem uma estrela. Então, volta para aquele problema de, né, tu ter que calcular a cada célulazinha, só que piora, que é mais lento. Né? Geralmente é mais lento porque tu não vai, enquanto numa estrela tu visita cada célula uma vez, né, e vai visitando os vizinhos. Aqui geralmente é um método que não é tão simples, mas vantagens. Te gera caminhos suaves, te gera caminhos longe de obstáculos, que é aqui o caso, enquanto que não é o caso de outras técnicas. Então, planejamento, né, planejamento de movimento, eu foco nessas três abordagens: a estrela e derivados, métodos probabilísticos de gerar pontos aleatoriamente e criar um grafo, e métodos com campos potenciais. E em algum momento a gente vai, né, vocês vão implementar alguma forma dessas para planejamento. Tá? Deixa eu ver aqui mais. A partir então das próximas aulas, aí eu vou focar no problema de exploração, tá? Que é visitar o ambiente da forma mais eficiente possível e construir o mapa. Então vocês já vão ter a técnica de construção de mapas, vão, né, aplicar um método desses. Deixa eu ver aqui mais. Tá, então sobre planejamento é isso. O que mais que eu vou falar aqui? Trabalhos individuais, tá? Eu coloquei um questionário da parte de mapeamento. Deixa eu achar.
aqui, tá? Trabalho individual sobre mapeamento, graus de ocupação e mapeamento 3D. Depois desse questionário vai vir um sobre planejamento, mas aí vai ser o planejamento junto com exploração, né? Então seria né, o mesmo conteúdo do que vai ser o próximo trabalho prático, vai ser o conteúdo né, do trabalho individual futuro. Esse trabalho que eu já disponibilizei agora, que eu dei mais ou menos o mesmo prazo do último questionário, então é né, até o final da outra semana. É um questionário sobre mapeamento, acho que tem menos questões do que o primeiro. O primeiro tinha 10, esse eu acho que tem 8. Tá? E o que mais que tem? Bom, isso vale para a nota de trabalhos individuais. Eu já até coloquei aqui eu andei acertando a configuração das notas. Que todos os trabalhos, né, individuais foi aquele primeiro. Aí vão ter esses vários questionários, né? Cada parte da matéria vai ter um questionário. Então, é o questionário inicial, o questionário de mapeamento, o questionário de planejamento e exploração, o questionário de localização, que vem depois, e um questionário da parte final. A princípio é isso. A parte final, não sei se vai ser questionário ou um outro trabalho, tipo esse primeiro. Soma tudo, então vamos supor, cada um vale 10, soma tudo, faz a média, e aí isso é a média da nota de trabalhos individuais complementares. Tá? Já os trabalhos práticos, não, aí trabalhos têm diferentes pesos. Né? E aí, por enquanto, tem o 1 e o 2, depois vai ter o 3 e o 4, né? Com os pesos que tem lá na aula. Na aula do retorno, eu dei os pesos disso. Né? Mas o peso vai crescendo. Né? O trabalho 2 vale mais que o 1, o 3 vai valer mais que o 2 e o 4 é o que vale mais. Tá? Deixa eu ver o que mais. Sobre os trabalhos práticos, eu vou esperar os trabalhos, esse segundo, acabar o prazo. Quando é que ele acaba o prazo? Dia 10, né? Então ainda falta. Falta mais de 2 semanas, um pouco mais. Depois que terminar ele, aí eu vou ver com as duplas ou se a pessoa fez individual, para fazer a correção e a apresentação do trabalho junto com as pessoas, que era como eu fazia, né, no passado. Então eu só vou, e aí pelo Teams a gente vai combinando, eu vou criar um canal para cada dupla. Acho que dá ali, eu tenho que ver como é que faz. Para em algum momento depois que terminar, né, passar o envio desse segundo, vocês me apresentarem o trabalho, o 1 e o 2 juntos já. E aí eu dou a nota. Antes disso eu não vou dar nota, tá? Porque eu não vou corrigir antes disso. E aí uma das coisas que tem que ver é que tiveram alguns que, né, as duplas mais de um enviou, eu não sei se enviaram o mesmo código ou não, né, algum enviou antes e tal. E aí tem que ver qual que é, né, qual que é o código que vale. Né, é aquele código enviado até lá o prazo, né, mesmo que depois vocês modifiquem alguma coisa. Por exemplo, no trabalho 2 modifica algo do 1, mas aí eu vou pegar os códigos aqui, né, do 1, avaliar o 1, pegar o código do 2, avaliar o 2, junto com, né, perguntando coisas para vocês. Né, falando individualmente com as pessoas da dupla. Ok? Então, mas isso vai vir lá depois do dia 10, tá? Aí a gente vai acertando né, como vai ser para né, os encontros para dar nota e tal. Aí sempre que eu avaliar, eu disponibilizo a nota. Enquanto isso, não vai ter nota. Né? Vocês vão estar sem nota dos trabalhos práticos. Já os trabalhos individuais,
Esses aí eu vou ir corrigindo, tá? O questionário eu ainda não corrigi as questões de dissertação. Vou ver se eu corrijo e coloco. O primeiro trabalho, aquele lá de um artigo, esse eu corrigi. Tá? E coloquei comentários para cada um. E vou aproveitar agora para falar né, de forma geral o que eu achei dos trabalhos. Deixa eu ver aqui. Então, quase todo mundo da turma fez. Tá. E quase todos os artigos selecionados foram bons e tal. E aí eu analisei, bom, eu corrigi, comentei problemas, né, no trabalho. O que eu descontei, né? Por exemplo, eu pedi tipo, fala um pouco da motivação, isso né, não vale grande coisa. Motivação, comentar um pouco sobre os artigos, né, o artigo escolhido, né, achar se é relevante ou não e tal. Destacar palavras-chave e referências. Né? Eu descontei basicamente para quem não fez uma dessas coisas que eram, né, obrigatórias. Por exemplo, vários não destacaram palavras-chave, ou referência botaram só botaram o link. Então teve gente que só botou o link, nem disse qual era o título e tal. Aí isso, né, esse tipo de coisa eu descontei. Mas pouco, tá? E eu achei que foi interessante, até para, né, para vocês, não sei o quanto que vocês estão acostumados com né, ler papers e, né, comentar sobre papers e tal. Então, é importante, né, que eu não sei se alguém vai seguir com pesquisa ou não depois, mas é importante, né, que se aprenda, né, a fazer isso. Alguns levantamentos que eu peguei tudo que vocês fizeram, baixei os papers e tal, analisei as palavras-chave, vi né, o que vocês fizeram, e aí aqui fui gerando plots baseado nos dados, né, dos artigos selecionados. Por exemplo, a maioria pegou, né, papers novos, mas tem alguns antigos, e isso não é um demérito, tá? Até porque, por exemplo, o que eu falei ali, né, do A estrela, pô, o método é de 68, né, e ainda é é a solução principal para planejamento de caminhos, né, no mapa de grid. Tem vários, por exemplo, o método de SLAM. Tu tem um robô com laser, tu vai trabalhar num ambiente interno, então tu pode usar uma solução lá de SLAM, o GMapping, por exemplo, né, o SLAM com filtro de partículas, que é de 2005, 2004. E é isso que está implementado no ROS, então ainda até hoje é um dos papers mais importantes. Então não quer dizer, né, que não é uma área que, bom, eu só preciso ver as coisas novas, porque as antigas, tipo, né, são desatualizadas, não valem mais e tal. Tem muita coisa que ainda vale. Tá? Claro que não vai nada muito atrás né, e atrás, sei lá, abaixo dos anos 90 é raro. Tá? Então, se vocês olharem citações de papers, nesses papers que vocês olharam, se olharem as referências deles, não vai ter nada muito antigo, com raríssimas exceções, que é o caso do A Estrela, por exemplo. Outra coisa, né, eu vi da onde vocês pegaram, né, os papers. Essa direita aqui, Aeros, ICRA e alguns journals, eram os que eu coloquei lá para vocês, né? Pesquisem nesses lugares e tal. E por acaso o primeiro que eu coloquei era o Aeros, a maioria, né, pesquisou no Aeros. Tudo bem. Até porque cada conferência dessa do Aeros tem 800 papers por ano. Né? Então é um monte de coisa para vocês olharem. É difícil não achar nada que interesse nesses 800. Mas vários pegaram de outros, né, outros lugares.
Mas uma das coisas que eu queria ressaltar é aqui, né, que a grande maioria vem de conferências. E isso é um negócio normal na robótica, né, ao invés de artigos em revista e tal. Né, porque a maioria das soluções principais de robótica, esses métodos aí que eu falei, o Gmapping e tal, eles saem em conferências. Né? É mais fácil o cara, né, desenvolver ali um método, ainda não está muito consolidado, publica na conferência e aí sai lá para journal. O negócio tem que estar tem que ter muitos testes e tal. E aí é por isso que essas conferências da robótica têm grande relevância. Por exemplo, Airos e ICRA. E é normal que a maioria dos trabalhos venham de conferências. Teve gente que pegou paper, por acaso foi o mesmo paper, que não era publicado em, né, conferência periódica, né, estava nesse ArXiv, né, que é um paper, é um pré-print que eles chamam. Né. Não sei se foi algum de vocês, mas só que era paper com muitas citações, e ok, né, tipo era um paper da NVIDIA, se não estou enganado. E isso é normal, por exemplo, empresas fazerem isso é normal. A gente é mais difícil. Por quê? Porque no nosso caso, né, todos esses papers que passam por uma conferência ou um journal passam por revisores, então é um paper, né, que se diz um peer review, né, ele é revisado pelos pares e tal. Se for ruim, os caras não vão aceitar. Então isso aí já te dá um selo de qualidade. Né? Agora, uma empresa como a NVIDIA, ela simplesmente, né, até porque não era um paper grande, era poucas páginas, só mostraram, a gente tem a nossa técnica aqui, o resultado é muito bom, olhem, não passou para ninguém revisar isso aí, mas tem um monte de citações. Né? Então acontece, né? É normal, e aí eu aceitei também. Né? Okay. Sobre os trabalhos, teve basicamente tudo. Eu queria ver o interesse de vocês, o que era, né? Tiveram, a maioria não, né? Tá bem dividido, mas se a gente pegar aqui do aquático para toda essa volta aqui, tudo isso aqui é robótica móvel, tá? É navegação, construção de mapa, localização. Esses aqui eram genéricos, né, métodos, eram papers sobre técnicas, que é mais ou menos o que a gente faz aqui também, né? Até porque não adianta a gente fazer um paper sobre um robozinho, sei lá, um robozinho de 2 rodas de dentro de casa ali, que não é nada revolucionário, então foca na técnica. Alguns de vocês, né, vários focaram em carros, que é legal, né, carros autônomos. Problema, é muito legal o problema, por que a gente aqui não trabalha com carro, né? Aqui na URGS? Porque a gente não tem. Né? É legal, mas não é barato, né, trabalhar com isso. Ou só vai trabalhar em simulação faz um trabalho de robótica só com simulação, os caras já não olham muito bem. Né? Tipo, há uma grande chance dos caras não aprovarem teu trabalho. Então, se a gente não tem o carro, é complicado focar em carro autônomo. Mas aí a gente foca nas técnicas que entram aqui. Drones, vários, né, fizeram trabalho sobre drones. Esse a gente tem drones aqui. E dá para, né, temos alguns trabalhos com drones. O difícil do drone é o controle do drone e as restrições que o drone tem, né, que não voa, sei lá, mais de 10 minutos. Coisa assim, não consegue carregar peso, né, e tal. Onde voar com drone também é meio chato, mas drones é algo que a gente já está mais inserido e é bem mais barato do que fazer um carro autônomo. Alguns focaram em robôs domésticos, por exemplo, para cuidado de idosos, tá?
Isso é bem legal e não é tão caro, né? Então dá para aplicar diretamente técnicas que a gente usa para mapeamento doméstico e tal. Ah, aqui, deixa eu ver. Tinha também, né, limpeza, aspirador de pó e tal. Então, isso tem. Inclusive, um dos trabalhos que a gente está fazendo agora, um projeto lá com uma empresa, não é para nem idosos, nem limpeza, mas é para desinfecção, o negócio do Covid, né? Então, tem aplicações, né? E não é tão caro. E alguns aquáticos. Aquático aí eu comentei, cada um que botava disso eu comentava, né, a área nas soluções. Aquático é também muito legal, mas é bem complicado, né, de trabalhar, fazer slam, fazer localização, é bem difícil. Né? Um dos colegas meus aqui da época de doutorado agora está trabalhando só com isso, lá no ITA, e é uma desgraça. Né? Tipo, o sensor não pega nada, é tudo escuro e tal. Se botar uma câmera não adianta nada, porque, né, não pega. Se a água não for bem limpa, se não tiver iluminação e tal. Então é bem difícil. E aí o resto, alguém falou de micro-robôs, tem muita gente, não entra muito na nossa, né? Porque aqui é tipo usar machine learning para desenvolver técnicas para um robozinho se movimentar, um robozinho, sei lá, com braços, né, de outra, sei lá, numa forma qualquer, né? E aí se usa aprendizado de máquina para, né, para aprender, para ver como andar da melhor forma. É dentro da robótica, não é no nosso caso, né? No que a gente faz. Mas é muito interessante, tem muita gente que faz. Multirobôs é um negócio que a gente está tentando entrar. O problema do multirobôs é que tem que ter multirobôs. Né? E aí o resto era, o que era manipulador, né, interfaces, e tal, que é robótica também, mas não é o nosso, né, não é bem a nossa área. Então, eu achei interessante, se vocês foram, né, considerando que me pareceu, né, que sim, que foi né, um trabalho de interesse de vocês, ou seja, tem muitos problemas aqui que as soluções vão ser algo que a gente viu ou vai ver nessa disciplina, né? Especialmente esse trecho aqui, né? De SLAM, Planning, Controle e Localização. Modelagem de robôs nem tanto, e aqui também a interação, interfaces, nem tanto. Ok? E aí, é a última coisa só que eu vou aproveitar e falar, e aí, né, se encaixa com o assunto desse trabalho. Vai ter agora essa conferência, né, o AIROS. Vai acontecer em outubro. Tá? Ela seria em Las Vegas. Eu tinha mandado um trabalho de localização para lá. Né, localização com câmera RGBD e tal. Não vai acontecer presencialmente, vai acontecer, né, virtual. Vai ser um AIROS on demand que eles falaram. E aí ontem anunciaram que vai ser de graça para todo mundo. Tá? Então é interessante se alguém, né, tiver um interesse em robótica. A conferência vai tratar de muita coisa, não só robótica, né? Não só robótica móvel, que é o que a gente faz. Tem todas as áreas de robótica. Todas as que estão aqui vão estar lá. Os caras principais participam, né? O Burger, Trum não participa mais, mas os outros, Stacknes e tal, participam. E dessa vez eles resolveram fazer tudo de graça. Eu já tinha pago lá $700, vamos devolver. Mas é interessante, é uma oportunidade de ver se tem coisas que interessem. E é de graça não, né? Tem workshops, tem palestras com os caras, né, importantes e tal. E tem acesso a todos esses trabalhos com vídeos, e, né, acesso ao autor, se quiser falar e tal. Então isso vai ser interessante. Por enquanto só eu recebi um e-mail que
né, sobre que vai ser livre e tal, mas depois eles vão dar os dados, como é que vai ser e tal. Ok, aí eu coloco lá coloco no Moodle o aviso. Quem tiver interesse, eu acho bem legal né, de ver, de participar, ver alguma palestra que interesse e tal. Ok?